Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo pré-prova aqui da For You Certificações. Muito prazer, pessoal, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da For You Certificações. E juntos nós vamos resolver hoje 10 questões que caíram semana passada, tanto nas provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Semana passada nós começamos a fazer o nosso primeiro pré-prova aqui da For You, né? E todas as semanas nós vamos fazer questões que vem caindo na prova recorrentemente, né, com certa recorrência. E como que a gente sabe disso? Né? Baseado no que os alunos falam pra gente. Então os alunos, semana passada, mandaram as questões que caíram nas provas deles, e aí, baseado nisso, a gente seleciona 10, né, que cai com mais recorrência e coloca aqui no pré-prova. Essa semana teremos também pré-prova do CEA, né, específico das questões do CEA, que vão cair questões mais de cálculo. Eu quero resolver só questões de cálculo com você, tá? Mas hoje são só questões teóricas que servem também para o CEA, tá? CPA 10, CPA 20 e CEA. Sem mais ladainhas, vamos começar o nosso pré-prova. Inscreva-se aqui no canal, tá, gente? Por favor, não deixe de se inscrever. Dúvidas? Querem saber sobre cursos, simulados, como funciona o nosso material? Entre em contato aqui diretamente através do nosso suporte, tá? O nosso número tá aqui. DDD 24 99324 0435 e não esqueçam de seguir também lá no nosso Instagram. Combinado? E vamos nessa, né, pessoal? Sinta-se à vontade, papel e caneta na mão, peguem aí a sua aguinha também pra gente se hidratar enquanto a gente resolve as questões. Vamos lá, primeira questão, pessoal. Questão importante, tá? Após a Lei 179 de 2021, que conferiu a autonomia do Banco Central, o Banco Central do Brasil, o mandato do presidente dessa instituição passa a ser de... Então vamos lá, pessoal. Como que é o mandato, como funciona o mandato do presidente do Banco Central? Antigamente, antes de sancionar essa lei, o mandato do presidente do Banco Central coincidia com o mandato do presidente da República. Então, o presidente da República entrava, ele falava quem ia ser o presidente do Banco Central, e aí ele saía junto com o presidente da República.
né, durante esses 4 anos. Agora não é mais assim, tá? O mandato do presidente do Banco Central não coincide, tá? Não coincide com o mandato do presidente da República. Então, como que funciona agora? Vamos lá. Nós temos 4 anos, né, do mandato do presidente da República. Então, vamos lá. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vou colocar aqui Lula, tá? Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou só a partir do 3º ano, tá? A partir do 3º ano, deixa eu apagar aqui, 1º, 2º, 3º ano, entra o novo presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Hoje, quem está nesses primeiros 2 anos aqui do presidente Lula é o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é o atual presidente do Banco Central e a partir de 2024, a partir de 2025, perdão, vai entrar um novo presidente, tá? O presidente do Banco Central, ele fica por 4 anos. Então, o próximo presidente do Banco Central, ele vai ficar 2026, 2027 e em 2028, ou seja, no segundo ano de mandato do próximo presidente, aí troca o presidente do Banco Central, tá? Então ele sempre vai ficar 2 anos durante o mandato do presidente atual. Então o presidente do Banco Central hoje, que é o Roberto Campos Neto, foi eleito lá no mandato do presidente Jair Bolsonaro, tá? Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele fica 4 anos sem coincidir com o prazo do mandato do presidente da República. Combinado? Então, cuidado, porque às vezes vocês podem marcar 6 anos ou então colocar que coincide, porque antigamente coincidia. Hoje não, tá bom? Hoje não, né? Desde 2021 que foi sancionada essa lei. Portanto, aqui, letra D, resposta da nossa primeira questão. Entendidos? Próxima questão. Questão de número 2. A taxa, e essa questão faz uma confusão na cabeça de vocês, mas vamos lá. A taxa de câmbio no Brasil, nos últimos meses, apresentou uma valorização do real em relação ao dólar norte-americano. Tal valorização produziu. Vamos lá. Calma, porque eu vou explicar o enunciado e depois eu explico as alternativas. Busquem sempre identificar, busquem sempre compreender o enunciado primeiro, tá? Então, o que aconteceu aqui? A taxa de câmbio nos últimos meses apresentou uma valorização do real em relação ao dólar norte-americano. Então, o que aconteceu? O nosso real subiu, isso valorizou a nossa moeda, né? E acabou desvalorizando a moeda norte-americana, o dólar. Então, em outras palavras, o dólar saiu de R$5 para R$3. Para R$3. Valorizou a nossa moeda. Desvalorizou é a mesma coisa. Ou desvalorizou a moeda norte-americana. E como isso vai impactar na conta turismo e na margem de ganho dos exportadores? Primeiro vou falar da conta turismo. Conta turismo é tudo que nós temos de receitas, né, vindo do exterior para cá, em termos de turismo, e menos tudo que a gente tem de saídas das pessoas daqui, né, de moedas daqui, indo lá para fora. Então, se mais pessoas vêm lá de fora para gastar aqui no Brasil em relação ao turismo, melhor para a nossa conta turismo. Se a gente acaba indo lá para fora e as pessoas lá de fora também decidem não vir para cá gastar, né, no turismo aqui dentro do Brasil, é pior para nossa moeda, é pior para nossa moeda, é pior para nossa conta turismo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Se o dólar era R$5 e caiu para R$3, a nossa moeda se valorizou. Se a nossa moeda se valorizou, a gente acaba pelo o dólar estar R$3, a gente vai acabar decidindo viajar mais lá para fora. Porque ir para Disney tá mais barato, né? Ir lá ver o Mickey tá mais barato. Então, a relação de diminuir a valorização da nossa moeda acaba incentivando a gente, vou colocar aqui, ó, o Brasil tá aqui, acaba incentivando a gente ir lá para fora.
não fazer turismo aqui dentro do Brasil. E isso faz com que a nossa conta turismo diminua, tá? Por mais que a economia é uma engrenagem, tá, gente? Sempre que a gente vai melhorar um lado, a gente vai piorar o outro. Não tem jeito. Então é uma busca incessante pelo equilíbrio econômico. Mas, poxa, a gente pensa assim, mas o dólar, a nossa moeda se valorizando é bom. É bom. É bom para vários setores, é bom para diversos cenários. Mas é ruim para a nossa conta turismo. Porque a nossa conta turismo vai ser desencorajada a aumentar. Então, o aumento da nossa conta turismo é quando o dólar aumenta. Porque aí as pessoas decidem vir aqui para o Brasil, né? A nossa moeda fica mais fraca para eles, então eles acabam vindo de fora para cá e a gente acaba deixando de viajar para fora, tá? Então, nesse caso, como a gente está viajando muito para fora, nesse caso do dólar a R$3, isso faz com que a nossa conta turismo diminua ou, em outras palavras, aumente o seu déficit, fique mais deficitária, ou seja, fique mais negativa, tá? Então, no caso da valorização do real, nós temos o aumento do déficit da conta turismo. Aumento do déficit da conta turismo. Então, a gente já exclui aqui a letra A e já exclui também a letra D, porque não diminui o déficit, aumenta o déficit. Déficit é a conta estar mais negativa, tá bom? Então, a gente já sabe que é a letra B ou a letra C. Agora, vamos olhar para o lado dos exportadores. O que é um exportador? O exportador é aquele que vende algum produto, algum serviço lá para fora. E quando o exportador vende algum produto ou serviço lá para fora, ele tem a sua receita em moeda estrangeira. Se eu vendo soja, se eu exporto soja lá para fora, a minha receita vai ser em dólar. Eu vou vender lá minhas sacas de soja, vai ser lá para fora. Né? Então, quando eu exporto alguma coisa, eu mando o meu produto e recebo em moeda estrangeira. Se a moeda estrangeira está desvalorizada, acaba que diminui a minha margem de ganho. Né? Então, se antes, vamos supor, que eu vendesse lá uma saca por R$100. Por $100, perdão. Por $100. Então, uma saca de soja era $100. E eu ganhava R$500, quando o dólar era 5. Só que agora, como o dólar caiu para 3, uma saca eu ganho R$300. Então, isso diminui a minha margem de ganho, a minha margem de lucro, margem dos exportadores. Tá? Então, a margem de ganho dos exportadores diminui. Então, existe uma redução da margem de ganho dos exportadores. O que faz, então, com que a letra C seja a resposta correta da nossa questão. Tá? Cuidado! Por quê? A gente precisa... Gente, traz para a vida real. Tá? Tenta trazer para o seu dia a dia. Se eu vendo iPhone lá para fora, se eu viajo para Disney, se eu viajo para Europa, tente trazer isso para a vida real. Tá? Para não ficar muito confuso. Essas questões que a Ambima costuma trazer é mais para você analisar mesmo. Então, às vezes ela pode perguntar sobre os importadores, às vezes ela pode falar sobre a desvalorização do real e não a valorização do real. E isso pode mudar totalmente a questão. Tá? Então, olhe para o lado do exportador. Vamos supor que eu venda alguma coisa lá para fora. Olhe para o lado do importador. Vamos supor que eu compre alguma coisa lá de fora. Tá? Então, vai fazendo essas análises, que é importante para você responder essas questões. Tá bom? Questão de número 3. Essa é importante também, sempre cai. Sempre cai essa questão. Essa aqui cai na CPA 10, CPA 20 e CEA. Tá? Não esqueça, pessoal, de apontar a câmera aqui para pegar o cupom. Se vocês forem se tornar nossos alunos, comprem com cupom, tá? Para vocês gastarem menos. Então vamos lá. Seu cliente, ao operar no Tesouro Direto, deseja aplicar em um título que seja corrigido pela inflação e que não tenha risco de reinvestimento. Nesse caso, deverá escolher. Olha para o enunciado. O que ele pede? Ele quer um título do Tesouro Direto e ele fala duas informações importantes. Ele quer um título que seja corrigido pela inflação e que não tenha risco de reinvestimento. Qual a alternativa que vocês acham que é? Já vai colocando aí nos comentários. Corrigido pela inflação. Lembra? Títulos do Tesouro. Título do Tesouro é um título de renda fixa emitido pelo governo. Né? O governo, quando precisa financiar sua dívida, ele emite esses títulos. Então, nós temos NTNB, NTNF, LTN, LFT,
né? Nós temos novos títulos agora também. Então vamos lá. Quais são os títulos que são corrigidos pela inflação? São as NTNBs. Por que são NTNB? Ou pode ser NTNB ou a NTNB principal. Tá? Ou a NTNB principal. Por que eles são corrigidos pela inflação? Porque a remuneração deles, eles são aqueles títulos híbridos que vão pagar a variação do IPCA mais uma taxa de juros pré-fixada. Então, ele não é pré nem pós, ele é os dois. Então, ele vai te pagar a variação do IPCA do período mais uma taxa de juros pré. Então, todas as vezes que lá na prova falar assim, ele quer um título que proporcione para ele um ganho real. O que é um ganho real? É um ganho acima da inflação. NTNBs. Tá? Ele quer um título que acompanhe a inflação, que acompanhe o poder de compra. NTNBs. Tá bom? Título público, tá? Que eu tô falando. Então, IPCA é a nossa taxa de inflação oficial, mais uma taxa pré. Então, ele vai pagar IPCA, por exemplo, mais 6%, que é um baita rendimento. Que, inclusive, no momento que eu estou gravando, no momento que a gente está aqui, né, fazendo esse pré-prova, a gente o NTNB está pagando IPCA mais 6%. Tá? Então, vamos supor que o IPCA aqui no final do ano seja de 8%. Você vai ganhar 8% mais 6% no ano. Né? Vai ganhar 14%. Baita rentabilidade. Né? Mas se o IPCA for 2, você vai ganhar 2 mais 6. Ainda assim, tá? Historicamente, IPCA mais 6 é considerado uma baita rentabilidade. Né? Inclusive, os analistas vêm recomendando a compra, né, de IPCA. Só que nós temos uma informação aqui. Risco de reinvestimento. O que seria esse risco de reinvestimento? Lembra, pessoal, deixa eu apagar aqui, que as NTNBs, né, que os títulos, na verdade, eles podem pagar o que a gente chama de juros semestrais. Então lembra que o fluxo de pagamento de um título é justamente esse. Eu vou comprar um título por um valor X, tá? E eu vou resgatar esse título lá no vencimento, depois de um tempo, eu vou resgatar esse título e vou receber o valor que eu investi, que é X, mais os juros do período, né? Isso é um fluxo de pagamento simples, tá? Que no caso aqui é das NTNBs principal. Qual a diferença da NTNB principal e a que paga juros semestrais? O próprio nome já diz. A NTNB, sem o principal, né? A NTNB pura, ela vai te pagar o IPCA mais juros, só que ela vai te pagar de 6 em 6 meses. Então, você vai receber os cupons. Então, vamos supor que você invista aqui R$1.000, tá? Então, você vai receber os rendimentos. Ao invés de receber tudo lá no final, você vai receber de 6 em 6 meses. Então, no primeiro 6 meses, ela vai te pagar lá R$50. Depois ela vai te pagar mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. E aí, lá no vencimento, você vai resgatar os seus R$1.000 mais os últimos R$50, tá? Então, quanto que você ganhou ao total? 100, 200, 300. Então, você, ao total, né, durante esse período, você ganhou R$1.300. A diferença da outra NTNB, que é a NTNB principal, ela vai te pagar os 1.300 só lá no vencimento. Ela não te paga durante o período. Então, esse fluxo de pagamento aqui, que eu desenhei, é das NTNBs, tá? E por que a gente fala que as NTNBs, elas têm risco de reinvestimento? Porque esses juros que você recebe periodicamente, você pode reinvesti-lo nesse mesmo título, né? Então, você pode pegar esses R$50 e comprar novamente essas NTNBs. Só que tem um risco de você, ao reinvestir, você não conseguir, por exemplo, o mesmo IPCA mais 6 que você conseguiu lá no início. Então, pode ser que daqui a 6 meses, quando você for reinvestir esses R$50, ele esteja pagando IPCA mais 2%. Então, você corre um risco de reinvestimento. Então, quando eu quero um título que seja corrigido pela inflação e que não tenha o risco de reinvestimento, eu não quero que me paguem juros semestrais, tá? Então, eu quero uma NTNB sem juros semestrais. Eu quero uma NTNB principal. NTNB principal que paga tudo no final. Rima, tá? Rimou, aí vocês conseguem lembrar que não tem risco de reinvestimento. NTNB
paga semestralmente. NTNB principal paga os juros somente lá no final. Tá? Então a letra D aqui acaba sendo a resposta da nossa questão. Entendidos? Espero que sim. Qualquer dúvida, lembrem, tá, gente? Vocês que são alunos do curso têm contato diretamente comigo no WhatsApp, né? A gente bate um papo lá para tirar dúvidas. E vocês que querem se tornar aluno, vocês podem até mandar as dúvidas por aqui mesmo, tá? Que eu vou tirando depois ao ler os comentários. Próxima questão de número 4. E essa questão aqui é importante. Vamos lá. Swap. Pessoal da CPA 10 vai lá tomar um cafezinho e já volta, porque aqui a gente está falando de derivativos e derivativos só cai em CPA 20 e CEA. Vamos lá, gente. Não se desesperem, porque eu sei que derivativos é um assunto que é chatinho de prova, né? Mas um importador faz uma operação de hedge com swap. Qual será a posição assumida por esse importador? Quando nós estamos falando de swap, lembrem sempre da palavrinha troca. Troca. Troca de quê? Troca de indexadores, tá? Eu quero trocar meu indexador para me proteger de alguma forma. Então vamos lá. Qual que é a situação aqui dessa questão? A situação é a seguinte. A situação é que nós temos um importador. Um importador, ele compra alguma coisa lá de fora, seja um produto ou um serviço. Se ele compra lá de fora, vamos supor que ele esteja comprando iPhones, celulares, tá? Para importar aqui para o Brasil. Quando ele compra lá de fora, ele compra em que moeda? Se ele comprar lá dos Estados Unidos, ele vai comprar em dólar. Então, qual que é o medo desse cara aqui? Se eu estou comprando iPhones lá de fora. O meu medo é que o dólar saia de R$5 e vai para 8. Porque vai ficar caro para mim comprar os meus iPhones para importar para cá. Então, o que ele pode fazer? Ir no mercado de derivativos. Fazer o que a gente costuma chamar de hedge. Hedge é a mesma coisa que proteção. Ele vai justamente se proteger. Ele pode se proteger através do mercado futuro, ele pode se proteger através do mercado de opções, ele pode se proteger através do mercado a termo e ele pode também se proteger através do swap, que foi o que ele escolheu aqui. E aí, nesse caso, ele vai fazer a troca de indexadores. E como que ele faz essa troca de indexadores? Vamos supor que ele tem lá R$100 mil. R$100 mil, e esses R$100 mil estão num CDB, que paga 100% do CDI. Exemplo, tá, gente? Então, ele está num CDB pós-fixado. Né? Ele está no CDB pós-fixado aqui. Só que esse CDB pós-fixado, esse dinheiro, ele vai usar para pagar a dívida que ele vai ter ao comprar lá os iPhones. Então, para ele comprar os iPhones, ele vai usar desse dinheiro aqui. Só que hoje, R$100 mil está valendo, deixa eu ver aqui, $20 mil. Só que ele não vai comprar agora esse iPhone, né? Ele compra a prazo. Então, ele vai comprar para pagar daqui a 2 anos, por exemplo. Né? Então, ele vai comprar os iPhones hoje para pagar daqui a 2 anos. Então, o que ele quer? Ele não sabe, daqui a 2 anos, se o dólar vai estar valendo 8, 10 ou está valendo R$2. Então, ele vai até uma instituição financeira e ele fala assim, instituição financeira, eu quero fazer, aqui, instituição financeira, eu quero fazer um swap. E aí a instituição financeira vai falar, tá bom, a gente faz esse swap. Como que vai funcionar esse swap? Eu vendo para você, né, eu, Lucas, vou vender para a instituição financeira esse CDB, que vai pagar 100% do CDI, e a instituição financeira, em troca, ela vai fazer um swap comigo, ela vai fazer uma troca comigo. Eu vou comprar dela o que a gente fala de variação cambial. Variação cambial. Delta cambial aqui, tá? Variação cambial. Então, eu vou atrelar esses R$100 mil aqui à variação cambial. Eu não vou receber mais de remuneração 100% do CDI. Eu vou receber de remuneração a variação do dólar.
Então hoje eu vou ter 20 mil dólares, só que não importa se o dólar subir ou se o dólar cair, eu vou continuar a ter 20 mil dólares. Eu vou fazer a manutenção desse meu poder de compra. Eu travo esse preço. Tá? Então hoje eu tenho 20 mil dólares e daqui a 2 anos eu vou ter 20 mil dólares também. Né? Então, se o dólar tiver a 5, se o dólar tiver a 10, não interessa. Eu vou conseguir manter esses meus 20 mil dólares. Tá bom? Então, é dessa forma que eles fazem. Então, agora, eu vou estar ativo, o que a gente costuma falar, eu vou estar ativo na variação cambial e agora eu passo a ficar passivo na variação do CDI. Tá? Então, quando eu faço um swap, é justamente isso. Eu vou trocar uma taxa pós, por exemplo, por uma taxa pré. Eu posso trocar uma taxa pós pela variação do dólar. Se eu for um exportador, eu posso trocar a variação do dólar por uma taxa pré. E assim por diante, de acordo com o meu interesse. Tá? Nesse caso, é interessante eu trocar pela variação cambial para eu não perder esses meus 20 mil dólares. Para daqui a 2 anos eu conseguir pagar minha dívida. Tá? Então, dica aqui para vocês. Qual que é o medo desse importador? É a variação do câmbio. A variação do câmbio. Então, ele vai ficar ativo na variação cambial. Ah, Lucas, eu tenho medo da taxa de juros cair. Se eu tenho medo da taxa de juros cair, eu vou ficar ativo em pré-fixado. Eu tenho medo da taxa de juros subir. Eu vou ficar ativo em pós-fixado. Porque é melhor quando a taxa de juros subir, eu acompanho essa alta. Então, o que eu tenho medo? Eu sempre me pergunto. Ah, eu tenho medo da variação cambial? Eu vou ficar ativo no câmbio. Tá? Então, nesse caso aqui, a posição assumida por esse importador é ativo em dólar e passivo em taxa DI. Letra D, resposta da nossa questão. Claro? Sim? Não? Mais ou menos? Deixe aqui nos comentários e eu te ajudo, tá? Eu sei que não... Gente, é prática, tá? Vocês precisam... Aqui é um pré-prova, onde eu faço aqui a resolução baseado... pensando que vocês já sabem o básico. Tá? Então, para vocês saberem certinho, aí na aula eu explico tudo detalhadamente, tá bom? É isso, gente. Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. E não esqueçam de deixar o like, né, gente? Aproveita aí esse tempinho para beber uma água, para a gente passar pelo nosso tempo aqui de propaganda, onde eu quero falar com vocês rapidamente para não só deixar o like, mas convidar vocês a conhecerem também a For You Certificações. Eu não sei se vocês já são nossos alunos, ou se já são alunos dos simulados, ou se já estudam por outra escola, né? Mas aqui na For You Certificações nós já fazemos parte de mais de 1.000 histórias, de 8.000 histórias, né? Então, nossos alunos adoram o nosso curso e nós temos um grande diferencial, que é justamente o aluno poder tirar dúvidas diretamente com o professor. Né? A gente não larga o aluno, a gente segura na mão do aluno e a gente leva ele até realmente estar preparado. Tá? Não importa se é sábado, às vezes domingo, eu tô lá, às vezes domingo, 10 horas da noite respondendo ao aluno, porque a prova dele numa segunda-feira. Né? Então, esse é um grande diferencial, além das nossas aulas super didáticas, a forma da gente ensinar, ir direto ao ponto, a gente não gosta de ficar enrolando, nossas aulas não são cansativas. Né? Então, convido vocês a buscarem mais informações também com a gente pelo suporte, pode chamar aqui para que eu possa passar tudo direitinho para vocês e vocês venham a conseguir também, não só tornar nosso aluno, mas também conseguirem a certificação de vocês, que é o objetivo principal. E vai ser um prazer poder acompanhar vocês aqui, tá bom? Serão muito bem-vindos. E vamos lá, né, gente? Vamos lá para a nossa próxima questão sobre fundos de investimentos. Deixa eu tirar aqui, porque da outra vez eu esqueci de tirar essa propaganda. Então vamos lá, volta. Aí. Sobre os fundos de investimentos. Vamos lá, gente. Fundos de investimentos, né, que atualizou recentemente, agora em 2024, né, sobre a nova resolução da CVM 175. A CVM 155 deixou de existir, tá? Então vamos lá, sobre tipo de classe, né? Classe aberta ou classe fechada.
Sobre os fundos de investimentos, é correto afirmar que: letra A, classe aberta é aquela que é aberta a qualquer investidor. Classe aberta não permite resgate ou aporte a qualquer momento. Classe fechada permite resgate de acordo com os prazos definidos no regulamento. E a classe fechada não admite o resgate de cotas. Gente, o que é classe aberta e o que é classe fechada? Como nós sabemos, um fundo de investimento é uma comunhão de recursos onde vários cotistas se unem com um objetivo em comum e se tornam cotistas, ou seja, eles entregam os recursos para um administrador e esse administrador, junto com o gestor, né, no caso ali o gestor, vai ao mercado comprar ativos, ações. Ele vai comprar outros fundos também, eles podem comprar títulos de renda fixa, títulos públicos federais e assim por diante. Cada fundo tem o seu regulamento, né? Cada fundo ele vai ter uma porcentagem, isso daqui é o que a gente chama de patrimônio líquido do fundo, tá? Todos os recursos do fundo. Os ativos e passivos do fundo, menos os passivos do fundo. Então ele pega esse patrimônio líquido e vai ao mercado adquirir os ativos. Dependendo do tipo de fundo, dependendo da classe desse fundo, ele vai comprar mais ações, dependendo da classe ele vai comprar mais títulos de renda fixa, fundos, direitos creditórios, né, e assim por diante. Né? A gente vê isso durante as aulas. Só que nem todo fundo de investimento ele está aberto para você se tornar um cotista a qualquer momento. Existem os fundos abertos e existem os fundos fechados. O que é um fundo aberto? O fundo aberto é a casa da mãe Joana, né? Você pode entrar no fundo e sair a qualquer momento, tá? Lucas, quando eu entro no fundo, eu estou comprando cotas. Então, eu estou inserindo recursos nesse fundo, o administrador vai lá e vai lá comprar os ativos, né? Junto com o gestor. Decidi, eu quero resgatar minha cota, eu quero sair desse fundo. O administrador, ele tem a responsabilidade de, junto lá com o gestor, vender os ativos daquele fundo para honrar com o seu resgate, para que ele possa devolver o seu dinheiro, tá? Isso é num fundo aberto. Isso é feito a qualquer momento, tá? Não tem regra de, você tem que esperar. Existem os fundos com carências, tá? Os abertos com carências, que você pode, que você pode sair só depois de um determinado tempo, tá? Mas de regra geral é isso, tá? Você entra e sai a qualquer momento. Diferente do fundo fechado, o que acontece no fundo fechado? O fundo fechado, ele tem um período de captação de recursos. Ou seja, ele tem um período que ele vai ficar aberto, tá? Então, durante esse período que está aberto, você pode entrar a qualquer momento, tá? Então, eu posso me tornar cotista desse fundo a qualquer momento. Por exemplo, um fundo imobiliário, tá? Que é considerado um fundo fechado. Esse fundo, você capta recursos durante esse período, né? Tá entrando recursos, e chega um momento que o administrador fala assim, pronto, já captamos recursos, agora esse fundo vai fechar. A partir do momento que esse fundo fecha, e esse fundo, inclusive, ele pode ficar fechado até por um tempo indeterminado, tá? Você não pode mais sair, você não pode resgatar as suas cotas. Mas, Lucas, e aí? Eu vou ficar com meu dinheiro lá, coloquei meus 10 mil reais nesse fundo, e aí, vou ficar para sempre com esse dinheiro? Não. O que vai acontecer? Você não consegue resgatar diretamente com o administrador. Se você quiser sair desse fundo, você vai chegar para o administrador e vai falar assim, administrador, eu quero resgatar minhas cotas. Ele vai falar, não tem como. Lucas, o que você pode fazer? Você pode ir no mercado secundário e tentar achar outros investidores que estão querendo se tornar cotistas. Ou que já são cotistas e queiram comprar a sua cota, que tem interesse em comprar a sua cota. E aí você vai negociar as suas cotas com um valor de mercado entre você e esses investidores. Isso é o mercado secundário. O mercado secundário, dentro dos fundos de investimentos, é você negociar as suas cotas com outros investidores. Então veja que você não está resgatando suas cotas. Você está simplesmente transferindo, você está vendendo no mercado secundário e está transferindo suas cotas para outra titularidade.
as suas cotas vão continuar existindo normalmente. Elas não vão deixar de existir, tá? Então, no mercado, nos fundos de investimentos com classe fechada, não existe a possibilidade de resgate de cotas. Então, aqui, a letra D é a resposta que faz mais sentido pra gente, tá bom? Aí ele fala, né, aqui, a classe aberta é aquela aberta a qualquer investidor. Não, não é qualquer investidor. Existem fundos de classe aberta que são destinados somente para investidores qualificados, por exemplo, tá? Classe aberta não permite resgate ou aporte a qualquer momento. Permite, tá? Permite sim resgate e aporte a qualquer momento. Classe fechada permite resgate de acordo com os prazos definidos no regulamento. Na verdade, não, tá? Classe fechada, ela não permite o resgate, ela permite, na verdade, a negociação no mercado secundário. Ou quando o fundo for liquidado. Aí você consegue pegar seu dinheiro de volta, tá? Então, por isso aqui a letra D é a resposta da nossa questão. Beleza? É isso, pessoal. Vamos para a próxima, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Questão de número 6. Em regra geral, também de fundos, tá? Em regra geral, a cobrança de taxa de performance é vedada nos fundos de investimentos financeiros tipificados como? Vamos lá. Quando que pode cobrar taxa de performance num fundo de investimento? Um fundo de investimento, quando ele tem uma gestão ativa, ele pode cobrar taxa de performance. E o que é uma gestão ativa? Vamos supor aqui que nós temos a variação do Ibovespa. Então, o Ibovespa subiu, caiu e assim por diante. Essa foi o que aconteceu com a nossa bolsa, tá? Essa é a variação da nossa bolsa. Um fundo de investimento em ações, por exemplo, ele é um fundo de investimento que ele tem uma estratégia, que ele tem uma gestão ativa, onde ele busca superar a variação do nosso Ibovespa, por exemplo. Então, o que esse fundo vai fazer? Ele vai começar acompanhando aqui, só que como ele é um fundo mais ativo, um fundo mais arriscado, né, mais agressivo, ele busca ter uma rentabilidade sempre acima do Ibovespa. Nem sempre ele vai... O objetivo dele é esse, mas nem sempre ele vai conseguir. Vai ter vezes que ele vai ficar bem abaixo, tá? Isso daí você pode ver em qualquer fundo, né? É um fundo de renda variável. Então, só que a intenção dele é superar o Ibovespa. E quando ele supera o Ibovespa, ele tem uma performance maior do que o índice. E por ter uma performance maior do que o índice, você precisa parabenizar ele pagando uma taxa de performance, né? Então você parabeniza esse gestor do fundo, falando assim, ó, parabéns, toma aqui um trocadinho para você, porque você superou o índice Bovespa. Então, geralmente fundos de gestão passiva vão pagar o que a gente chama de taxa de performance. Só que alguns fundos, eles são vedados de pagar taxa de performance. Quem são eles? Os fundos passivos. Os fundos passivos e os fundos também de curto prazo, tá? E aí vocês precisam ficar atentos aqui, porque na prova, essa questão caiu na prova, vocês precisam ficar atentos ao seguinte. Aqui ele fala, né? Aí você pode pensar assim, então tá bom. Então renda fixa, tudo fundos passivos, né? Fundos mais conservadores, né? Menos voláteis. Então, poxa, 1, 2 e 3. Quando eu tenho um fundo de renda fixa, anotem isso, tá, gente? Quando você tem um fundo de renda fixa que tem esse sufixo aqui, ó, de longo prazo, ele é permitido a cobrança de taxa de performance. Anotem isso. Ah, Lucas, mas é referenciado. Não interessa. Referenciado de curto prazo, não pode. Referenciado de longo prazo, pode cobrar taxa de performance. Vai cobrar? Não necessariamente, mas pode. Tá? Então, é vedada nos fundos de investimentos de curto prazo e os fundos de renda fixa simples. Tá? Não é vedado em referenciado de longo prazo. Ah, Lucas, se fosse um fundo de renda fixa de longo prazo, também poderia cobrar taxa de performance. Tá bom?
Então, por isso que essa daqui, ela pode cobrar taxa de performance, essa daqui é vedada e essa aqui é vedada. Então, letra 2 e 3, né? Letra B é a resposta da nossa questão. Entendidos? Cuidado, tá? Cuidado que essa questão cai na prova. Idêntica. Questão número 7. Inclusive, a gente trouxe no último pré-prova essa questão. Caiu de novo semana passada. E por ser relevante, eu trouxe aqui para vocês. Segundo o Código de Autorregulação da Anbima, o serviço de private compreende investidores que tenham capacidade financeira, individual ou coletivamente, de no mínimo. E é aquilo, né, gente? Como nós falamos até semana passada, os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos. As instituições financeiras, elas têm segmentos. Então, existe o segmento de pessoa física, segmento de pessoa jurídica. E aí, dentro desses setores, existe o segmento de varejo, segmento de alta renda, segmento de private banking, né? Então, dependendo do tipo de cliente, ele vai encaixar ali em algum segmento dentro do banco. Para você encaixar no segmento de private, a Anbima define que os investidores, os clientes desse banco, precisam ter uma capacidade financeira de, no mínimo, 5 milhões de reais. Isso daqui atualizou. Antes era 3 milhões, não é mais. Agora, 5 milhões. Lucas, mas minha instituição financeira fala que o mínimo é 6. Não tem problema, tá? O que não pode ser o mínimo na sua instituição financeira é ser 4, 3, 2, que seja mais do que 5, tá? Mas a Anbima fala que no mínimo 5. Se ele tem 6, 7, independente, tá? Não tem problema nenhum. Então, 5 milhões aqui é a resposta da questão e a resposta da questão lá na sua prova também. Beleza? Cuidado com materiais desatualizados. Aqui na For You a gente está sempre atualizado, tá? Sempre com a antena ligada para qualquer tipo de atualização que a prova venha trazer. Questão de número 8. Calma que tá acabando. Um operador, funcionário de uma corretora, incorre na prática de front-running quando intencionalmente... Vamos lá. Quando intencionalmente... O que seria front-running, gente? Vamos dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos supor que você trabalha numa corretora, tá? Numa mesa proprietária lá numa corretora. E aí você recebe ligações, por exemplo, de clientes todos os dias lá. Quero comprar ações da Petrobras, quero comprar 1000 ações da Vale. Né? Então você recebe ligações, tá? E você que realiza ali a operação para aquele cliente. Vamos supor que teve um dia que você recebeu uma ligação de um cliente e esse cliente falou assim, olha, Lucas, estou querendo comprar aqui ações, queria colocar uma ordem de compra para 5 milhões de reais nas ações de uma empresa X. Tá? Então vamos lá, vamos anotar. 5 milhões de reais para as ações da empresa X. Aí você pensa na hora, fala, caramba, 5 milhões de reais é muita coisa. Geralmente, essa empresa aqui, o volume de negociação dela diário é na casa de 1, 2 milhões, 3 milhões. Nunca vi um cliente chegar e comprar 5 milhões. Já sei. O que eu vou fazer? Antes de eu executar essa ordem aqui para o meu cliente, eu vou tentar correr na frente dele. Front, de frente. Running, correr. Para vocês lembrarem. Correr na frente. Como assim, Lucas, correr na frente? 5 milhões nessa empresa aqui vai afetar o preço das ações dessa empresa. Então, se essas ações aqui estavam valendo R$30, ela vai subir, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Ela vai subir aqui para R$35, dado essa demanda de compra, né? Dada essa ordem, se eu executar essa ordem de 5 milhões. Então, eu tenho uma informação que as ações vão subir e eu posso aproveitar disso. Eu que sou espertinho, posso aproveitar disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no meu aplicativo e vou colocar uma ordem de compra também para mim aqui. Vou colocar R$1.000 aqui, ó. R$1.000 para mim.
E aí depois eu executo a ordem desse cliente, porque aí eu sei que as ações vão subir, e aí as ações subindo, eu vendo lá na frente. Isso é chamado de front running. Isso é um ilícito de mercado, é um crime no mercado de capitais. Tá? Então, é quando um cliente, né, efetua, no caso aqui um operador, no caso, né, um funcionário, ele efetua para si a compra de um determinado ativo assim que tem conhecimento de uma ordem de compra relevante referente a esse mesmo ativo a ser realizada por um cliente. Então, recebi uma ordem de compra relevante, eu vou lá, dou uma de esperto, corro na frente, coloco uma ordem de compra para mim, executo a ordem de compra do cliente, as ações disparam e eu lucro em cima dessa operação, nadando ali, surfando a onda desse cliente. Isso é um crime no mercado financeiro, tá? Então, letra B, resposta da nossa questão. Cuidado para não confundir com insider trading. Insider trading é quando você tem uma informação privilegiada e essa informação privilegiada não foi divulgada a mercado ainda e tem a ver, por exemplo, com fusão, com aquisição, quando duas empresas se unem. Tá? Geralmente a prova vai trazer dessa forma. Tá? E essa não é uma operação aqui onde você vai executar, vai fazer a inversão de ordem. Lembre da palavrinha-chave aqui, ó, inversão de ordem, para você sempre lembrar de front running, tá bom? Para não confundir com insider trading. É isso, gente. Letra B, resposta da nossa questão. É isso daí, né? Então, vamos passar para a próxima. Questão de número 9. Um determinado título de renda fixa, zero cupom, tem seu valor de resgate de R$1.000. Questãozinha também típica de prova. Com vencimento em 12 meses. A taxa de juros do mercado para esse mesmo período é de 7% ao ano. Nesse caso, o valor presente desse título é... Vamos lá, para vocês entenderem aqui. Como funciona, por exemplo, eu vou pegar aqui um título pré-fixado, tá? Vamos pegar aqui a LTN. Como funciona o fluxo de pagamentos de uma LTN? Que é um título pré-fixado do governo, tá? Que não paga cupom também, tá? Então, um título de renda fixa, zero cupom. Você investe um valor X, você vai comprar o título por um valor X, e lá na frente vai resgatar R$1.000. R$1.000. Isso daqui é o que a gente chama de preço unitário do título, é o preço que você vai adquirir o título hoje, e isso daqui é o que a gente chama de valor de face. É o preço que o título vai valer, por exemplo, daqui a 12 meses. Que é o caso aqui da questão. Tá? Só que, quanto que vale esse preço unitário? Qual que é o preço justo desse meu título hoje? Para saber o preço justo do título hoje, eles fazem uma conta, né? O mercado faz uma conta, que é justamente fazer o seguinte... Pegar esses R$1.000, que é o quanto o título vai estar valendo daqui a 12 meses, e trazer esse título a valor presente. Aplicar uma taxa de desconto nesse título e trazer ele a valor presente. Ou seja, em outras palavras, descobrir quanto que esses R$1.000 está valendo hoje, tá? Dado uma taxa de juros, que nesse caso aqui foi de 7%. Então, eu vou pegar esses meus R$1.000 aqui, né? E vou dividir, isso daqui você não precisa calcular, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês. No caso do CEA, vai precisar calcular. Eu vou dividir esses meus R$1.000 aqui pela taxa de 7%, que vai ser 1,007. Né? E eu elevo isso daqui ao meu tempo, que seria 12 meses. Tá? Então, eu fazendo esse cálculo aqui, eu consigo descobrir quanto que vale o meu título hoje. Quanto que vale o meu título hoje? Vai dar em torno de R$934. Então, hoje, o preço justo do meu título, né, o valor presente do meu título é R$934. Então, eu vou comprar o meu título hoje por R$934, para daqui a 12 meses ele valer R$1.000, tá?
Então, preço unitário do título é o quanto que ele vale hoje, ou seja, o valor presente dele. Então, nesse caso, o valor presente desse título é inferior ou superior a R$1.000. A gente viu que o valor presente desse título vai dar em torno de 934. Então, ele é inferior ou superior a R$1.000? Inferior a R$1.000. É só vocês colocarem na cabeça o seguinte, que vocês estão comprando um título hoje mais barato, e a gente fala até que esse título é negociado com deságio, é justamente isso, com desconto. Isso que é o deságio. Tá vendo? Ele está com deságio sobre o valor de face. Lembra que a gente fala isso até em aula? Inclusive cai na prova. Qual é o título que é negociado com deságio sobre o valor de face? LTN. Ele é negociado com desconto sobre o valor de face. E aí ele é negociado abaixo do valor dele, que é de R$1.000. Então ele é negociado com deságio, tá? Então, sempre você pensa dessa forma, tá? Faz o seguinte para vocês treinarem, entra lá no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br e vê quanto que tá valendo os títulos hoje. Vai dar nessa faixa aí também, né? Dependendo do vencimento do título. Tem título que vai valer 600, tem título que vai valer 700, tem título que vai valer 800, né? Então isso vai depender do vencimento. Então, o que vocês aprendem com isso? Que quanto maior for esse desconto, deixa eu pegar outra cor aqui. Quanto maior for esse desconto, menor é o valor do título. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esse título foi descontado aqui com uma taxa de 12%, ele vai valer, por exemplo, talvez R$800. Então, sabendo disso, eu consigo saber, uma outra informação importante de prova, que a taxa de juros é inversamente proporcional, a taxa de juros do título é inversamente proporcional ao preço unitário do título. Então, quanto maior for a taxa de juros do título, menor é o preço dele, menor é o valor presente. Tá? Então, isso daqui mata outra questão também na prova. Letra A, resposta da nossa questão. Beleza? É isso, pessoal. E vamos fechar aqui com chave de ouro. Vamos fechar aqui a nossa última questão, questão de número 10. Questão importante, tá? Inclusive, eu fiz um Reels falando que essa questão caiu na prova e um monte de gente falou, caiu na minha. Né? Então, é isso, gente. Vamos lá. Importante aqui porque esses prazos a Ambima adora cobrar. Segunda resolução número 30 da CVM. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre resolução número 30, a gente está falando ali do processo de API, do processo de análise de perfil do investidor, processo de suitability, tá? Então, segunda resolução número 30 da CVM, o profissional autorizado a recomendar produtos de investimentos para clientes deve manter as informações relativas ao perfil de seus clientes atualizados num intervalo máximo de quantos anos? E proceder a uma nova análise e classificação das categorias de valores mobiliários em intervalos não superiores a quanto tempo? As lacunas das frases deverão ser corretamente preenchidas por... Anota isso. Falamos de manutenção de cadastro de clientes, vai cair na sua prova como 10 anos. Tá? Isso aqui tem a ver com prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tá? Manutenção de cadastro do cliente, 10 anos. A partir do encerramento, um ano depois do encerramento da conta, do relacionamento que esse cliente tem com a instituição. Tá? Falamos de API. Vocês vão lembrar de quê? 24 meses, mas calma. 24 meses é a atualização. Vocês, na verdade... É a análise do perfil do investidor que você faz a cada 24 meses. Esse API desse cliente, que é feito de 24 em 24 meses, precisa ficar guardado por até 5 anos. Tá? O prazo do API é 5 anos. E ele precisa ser atualizado ali, né? Essa análise de perfil deve ser atualizada em intervalos não superiores a 24 meses. Tá? Então... O API precisa ficar guardado. Então, vi lá que você é conservador, vi lá que você é moderado, que você é agressivo. Né? Então, vai ficar guardado ali. Depois de 2 anos, no máximo, você vai ter que fazer uma atualização. Vai ficar guardado ali.
vai ficar guardada durante 5 anos, tá? Essa atualização é feita de 24 meses. Tá? Então vamos lá. Segundo a resolução número 30, o profissional autorizado a recomendar produto de investimentos deve manter as informações relativas aos perfis de seus clientes num intervalo de 5 anos e proceder a uma nova análise em intervalos não superiores a 24 meses. Então eu tenho aqui 5 anos, 24 meses, 5 anos, 24 meses, letra C, resposta da questão. Tá? Cuidado, porque vai ter uma outra questão falando de manutenção de cadastro dos clientes. E aí nós estamos falando de 10 anos, que aí tem a ver com prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Beleza? É isso, gente. E assim, agradeço vocês por participarem, por estarem aqui comigo durante essa noite. Pra gente, não sei se vocês estão assistindo essa live, né, pela manhã ou no outro dia, mas eu agradeço vocês por estarem comigo até aqui. Desejo a vocês uma ótima noite. Lembrem que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Invista em você, não deixe a água bater no pescoço. Tira essa certificação de uma vez. Se destaque, tá? Foque em você, porque as instituições financeiras nem sempre estão pensando só em você. Tá? Então faça por você primeiro, antes que a instituição financeira peça para você fazer. Tá bom? Eu vou estar aqui com vocês, tanto eu quanto a nossa equipe, de braços abertos para receber todos vocês e juntos conseguirmos a certificação, assim como mais de 8 mil por aqui já passaram e conseguiram também. Tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Semana que vem tem mais. E quinta-feira, quem for ceia, tem também o pré-prova só com questões de cálculo que caíram semana passada. Um abraço e até a próxima.